Jesus já ressuscitou, mas e você? Por que muitas pessoas celebram a ressurreição, lembram da história, participam de cultos, assistem mensagens, mas continuam vivendo exatamente do mesmo jeito? Isso revela algo muito sério. Talvez ainda não tenham entendido o que a ressurreição realmente significa. A Bíblia relata em Romanos 6 que fomos chamados para viver uma nova vida. E quando a palavra fala de uma nova vida, não estamos falando de um ajuste, de uma melhora superficial ou de pequenas mudanças. Está falando de transformação. A ressurreição não é sobre voltar ao que era antes. Ressurreição é sobre se tornar alguém completamente novo. E isso muda absolutamente tudo. Porque quem entendeu a ressurreição não vive mais preso ao passado, não vive mais dominado pelos mesmos erros, pelos mesmos ciclos e pelos mesmos comportamentos. No dia a dia, isso é muito evidente. É quando você deixa de reagir como antes reagia e começa a dizer não para aquilo que antes te dominava. É quando você decide não alimentar mais pornografia, mesmo quando ninguém está vendo. É quando você vence a inveja, ao invés de se comparar com quem conquistou algo que você ainda não conquistou. É quando você não se deixa levar pela cobiça, desejando aquilo que não é seu. É quando você domina a gula e aprende a ter controle sobre os seus próprios impulsos. Quando você começa a perceber que aquilo que antes te controlava já não tem mais o mesmo poder sobre você. Porque quando o espírito de morte te domina, as atitudes são outras. É descontrole, é impulsividade, é viver pelos desejos, é falar sem pensar, é reagir no calor da emoção e permanecer preso em ciclos que você sabe que não vêm de Deus. Mas quando você renasce em Cristo, os frutos começam a aparecer, é inevitável. A Bíblia fala isso em Gálatas 5, sobre amor, sobre paz, sobre paciência, sobre domínio próprio, mansidão, bondade e fidelidade. E perceba, isso não é algo que você finge, é algo que passa a fluir de você. Então não é só parar de fazer o errado, mas é começar a viver o certo. É quando você se posiciona em ambientes que antes te influenciavam, mas agora não se deixa mais moldar por eles. É quando você escolhe o certo, mesmo quando ninguém está vendo. É quando você decide não voltar para aquilo que Deus já te tirou. E deixa eu te fazer uma pergunta muito séria. Se tudo aquilo que você faz no secreto fosse exposto em um telão público, isso seria um motivo de vergonha ou um motivo de honra para a tua vida? Responda isso com muita sinceridade para você e você vai entender exatamente quem você é hoje. Alguém que ainda está vivendo como morto ou alguém que foi restaurado em Cristo. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Elienay Morial. E já faz o seguinte, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho porque todos os dias eu posto um conteúdo sobre fé e espiritualidade. Mas agora eu quero falar diretamente com você. O que na sua vida precisa ressuscitar hoje? São sonhos que você deixou para trás? São projetos que você abandonou? Áreas da sua vida que pareciam perdidas? Talvez você esteja olhando para algo e pensando, isso já era, isso não tem mais jeito. Mas deixa eu te lembrar de algo poderoso. Lázaro estava morto há 4 dias. Já cheirava mal, humanamente não havia mais nenhuma esperança. Mas quando Jesus chegou, a morte não teve a palavra final. Lázaro voltou à vida. E não para por aí. A Bíblia conta em Ezequiel sobre o vale de ossos secos. E ali não eram corpos recentes, eram ossos secos, sem carne, sem sangue, sem pele, sem nenhuma aparência de vida e sem nenhuma esperança. Mas quando Ezequiel profetizou, os ossos começaram a se unir. Diz a Bíblia que veio nervo, que veio carne, que veio pele e depois veio fôlego de vida. E aqueles que estavam completamente mortos viveram novamente. Isso é muito poderoso porque mostra que não existe nada na sua vida que Deus não possa restaurar. Nada. Seja um sonho, um projeto, uma área emocional, um relacionamento que se acabou. Se você crer no seu coração e declarar com a sua boca,
a vida volta. Então hoje eu quero te chamar para um posicionamento diferente. Se você crê, comece a declarar, escreva aí nos comentários "eu creio" e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa viver isso hoje. Que Deus abençoe o seu dia e que tudo aquilo que estava morto na sua vida volte a viver. Até o próximo programa.